Evangelho de João, no capítulo 14. Eu me lembrava, falando a respeito desses ensinamentos, eu me lembro que a minha mãe, desde criança, ela ensinou a gente a guardar a Sexta-feira Santa. Ela falava assim que era um dia que não poderia xingar, não que os outros não pudessem, que era liberado, não era isso, mas era um dia que não podia brigar com o irmão. A gente era em 8, o pau quebrava, né? Tinha irmão para brigar pra caramba. Não podia brigar com o irmão, não podia xingar. A gente fazia abstinência de alguns alimentos, não é verdade? E ela falava assim para mim, ela falava para os nossos, reunia a gente, falava assim: você pode observar que na Sexta-feira Santa, às 3 horas da tarde, segundo a tradição, foi o horário em que Jesus morreu. Você pode perceber, começa a reparar na natureza, né? O sol fica meio amarelado, os passarinhos param de cantar. Gente, eu não sei se deixava de cantar ou amarelava não, mas eu vi essas coisas. Tamanha era a profundidade que a minha mãe passava, que a gente sentia de fato um silêncio, sabe? O sol, sei lá, meio estranho. Minha mãe falava assim: você pode perceber que não chove, né? Nesse dia raramente se chove, né? A gente observava essas coisas, sabe? Coisas de criança que a mãe vai passando pra gente. Não sei se foi assim com você, se a sua mãe te ajudou a observar algumas coisas. Eu estava conversando com o sogro do Rodrigo. O Rodrigo não pôde estar aqui hoje, e a gente estava falando de fazer um evento, né, nesse feriado agora de finados, fazer uma reunião tal, e ele falou assim: rapaz, vocês vão fazer isso aí nesse dia de finados, é dia de orar, né? Dia de ficar em silêncio, tal. E eu conversando com outro amigo meu, eu falei assim: Ricardo, esse tipo de pessoa é a última geração. Hoje, infelizmente, a geração nossa, a geração mais nova, não está mais observando essas coisas. Eu falo assim, muitas vezes com peso no coração, porque eu muitas vezes falho nessa questão, né, de observar mesmo. Mas a nossa geração passada, que vai passando essas coisas, quanta coisa boa, né? Os nossos pais vão passando para a gente. A única coisa ruim que me passaram quando eu era criança era na época de quaresma, né? Era lobisomem, na verdade, era não sei o que lá. Eu me lembro que tinha muita cobra onde eu morava nessa época. Eu não sei se era época ninguém falava que era época de acasalamento ou de alguma coisa assim das cobras, mas aparecia cobra de tudo quanto é lado. A gente ficava assombrado com essa época, né? E não podia mais sair de casa às 8 horas da noite, na verdade, porque a mula sem cabeça, não sei o que lá. A gente contavam essas coisas pra gente na época da quaresma, que na verdade eram os 40 dias, né? Que antecedem, né, a Páscoa, se eu não estiver enganado. Aí está filmando agora, depois tem que corrigir, viu, Marinho, se eu estiver errando. Mas assim, na verdade era uma época que a igreja determina, né? Uma época de bênção. E aí as pessoas vão passando certas tradições. E gente, falando sobre a pessoa de Jesus, que ele é o maior de todos os exemplos de herança, eu gostaria de ler com vocês aqui. No versículo 12, vai dizer assim: Jesus, ele estava prestes a ser crucificado. Ele foi redigindo o testamento dele, né? E eu digo que esse aqui é o testamento que ele deixou para a gente. Capítulo 14, versículo 12 diz assim: em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, porque eu vou para junto do Pai, e tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome vô-lo farei, para que o Pai seja glorificado. Gente, Jesus é meio doido, né? Olha só que proposta, não é tentador isso aqui? Tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, que vai ter de gente rezando amanhã: Jesus, faz eu ganhar na Mega Sena, não está escrito, né? Tudo que pedires ao Pai em meu nome. Jesus, põe esse vizinho para correr daqui, né? Arruma uma casa para ele, tira esse vizinho que eu não aguento mais. Tudo que pedires ao Pai em meu nome, eu vô-lo farei. Jesus, sei lá, né, quanta coisa vem na nossa mente, mas gente, Jesus está falando aqui para aqueles que, como nós cantamos há pouco, têm intimidade com Ele, sabem o que vai pedir, sabe o que vai pedir, né? Aqui é uma promessa para aqueles que conhecem a herança. E é tão interessante, gente, porque eu fiquei imaginando assim, sabe, a ousadia de Jesus. Gente, o que Jesus está falando aqui é a mesma coisa que falaram para o meu pai quando meu avô faleceu: a hora que você quiser, por causa do seu avô, a hora que você quiser, por causa deste Jesus que você crê. É isso que Jesus estava falando, né? Por causa de mim, por causa da minha obra, por causa daquilo que eu fiz, por causa do meu nome, tudo que vocês pedirem em meu nome, eu vô-lo farei.
né? E vos darei, depois vai falar ali o Espírito Santo. Gente, isso é uma riqueza tremenda. Eu não sei se você consegue captar isso, né? Mas o que Jesus está prometendo para nós aqui, eu não sei se você sabe, mas a palavra cristão significa outro Cristo. Amém? Outro Cristo. Olha para esse irmão que está ao seu lado aí. Se tiver o cabelo comprido, já é mais fácil, né? Jesus, ele era consagrado. Aí ao seu lado está um outro Cristo. Se tiver careca, você finge de que é cabeludo, que tem cabelo aí, né? Mas está aí um outro Cristo. E gente, quando Jesus ele fala isso, gente, é algo assim tremendo. Eu achei assim eu fiquei maravilhado quando ele passou esta herança para nós, né? A própria pessoa dele, a responsabilidade que temos, né? Tem uma canção, eu gosto muito, a gente canta como ato penitencial, né? E ela diz assim: pelos pecados, erros passados, por divisões na sua igreja. Aí depois a terceira parte, né, ela tem dividida em partes. Ela vai dizer assim: quem não te aceita, quem te rejeita, pode não crer por ver cristãos que vivem mal. Muita gente hoje não vem para a igreja porque olha os cristãos que estão vivendo mal. Você é filho, como foi o tema no sábado passado no Encontro de Gerações, você é filho do rei, amém? Mais do que servo, mais do que empregado, você é filho do Deus Altíssimo, amém? Então passe a partir deste momento a tomar esta herança que é Jesus Cristo, né? Aí depois a segunda parte fala assim: hoje se a vida é tão ferida, deve-se a culpa à indiferença dos cristãos. Eu acho que eu inverti alguma coisa aí, né? Mas é mais ou menos isso, né? Se a vida é tão ferida, né, vários sentidos aí, né? Deve-se a culpa por causa da indiferença dos cristãos, né? Ontem, saindo aqui fora, veio um homem pedir, falar a respeito de remédios, essas coisas tudo assim, e eu vi muita gente ignorar ele, né? Acabaram de sair da missa, nem sequer deram ouvido. Não precisa você dar dinheiro, gente, muitas vezes para as pessoas. Dá um pouco de atenção, né? Dá um pouco de atenção. Queira saber por que está naquela situação, né? De repente, você pode indicar alguma coisa. Uma vez eu conheci um homem que ele guardava carro para sustentar a família, e todo mundo julgava que ele usava droga, todo mundo. E uma vez eu fui no Bola 7, eu não me lembro, faz muito tempo, né? Eu não me lembro dessa parte do testemunho, eu não me lembro se eu ajudei ele, mas eu sei que muita gente julgava, e eu trabalhava, e a gente fazia um trabalho nos Vicentinos, e eu fui lá no fundo do São José, na verdade é o Mão Divina, parece, né? Lá no fundo, lá o Mão Divina, é isso, não é? Eu fui lá no fundo. De repente, quando a gente bateu palma numa casa que tinha uma criança doente e um senhor trabalhava para sustentar aquela família lá, eu encontrei justamente aquele homem, né? Ou seja, aquele homem ele falava a verdade e por muito tempo a gente assistiu aquele homem, né? Por muitos meses a gente ajudou. Aquele homem ele não bebia, ele não usava droga, vivia numa pobreza extrema no fundo lá do Mão Divina, né? Ele não morava em casa, era barraca de lona mesmo, né? Várias barracas de lona. Faz muito tempo que eu não vou lá, não sei nem citar daquela forma. Mas aquele homem ele não bebia e não usava droga. Muita gente julgava ele, né? Quanto julgamento, né? E aquele dinheiro que ele recebia, ele sustentava a família dele. Ele sustentava uma filha doente e toda a família, né? Hoje se a vida é tão ferida, deve-se a culpa à indiferença dos cristãos. Gente, isso é algo muito profundo, né? É algo para a gente pensar. Mas o que eu gostaria que entrasse no seu coração é o poder que está em nós no nome de Jesus, amém? Neste versículo que ele declara aqui para a gente, neste versículo: em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e fará ainda maiores do que esta, amém? Você crê em Jesus ou não? Você crê? Está preparado para fazer o cego enxergar ou não? Ou está preparado para fazer o cego ouvir, né, como o Marinho diz? Qual que é a fé? Gente, é palavra de Deus. Creia nisso, é Deus quem está falando. Se Ele está falando assim: se você crê em mim, você vai fazer as obras que eu faço. Já está de bom tamanho, não é verdade? Fazer as obras que Jesus fez. Jesus restaurou famílias, restaurou casamentos, ressuscitou filhos, não é verdade? Ressuscitou filhos. Eu estava jogando bola esses dias num campo, e eu encontro muitas mães, né, com filhos que usam drogas, e as mães falam: Ricardo, né, conversa com o meu filho. E na oportunidade eu converso mesmo.
E eu estava vendo alguns jovens usando droga, né, observando numa roda, eles lá usando droga e a gente ali esperando para jogar bola. Alguns eu conheço e na oportunidade eu converso com algum deles, mas não é assim, gente. Essa questão de você conversar com uma pessoa assim, primeiro você tem que ganhar a confiança dela. Se você já chegar repreendendo, falando, perdeu a pessoa, né? Jovens usando droga como se não tivesse consequência aquilo, né? A gente muitas vezes tem uma impressão errada a respeito da questão do uso de droga, né? Eu vou explicar. Muitas vezes a gente acha que o usuário, ele é aquela pessoa desesperada, né? Também, né? Aquela pessoa desesperada que quer fumar, tal. E eles fumando maconha ali, eles usavam a maconha na maior naturalidade. Não é natural, mas usavam na maior naturalidade. É como se você, sei lá, formasse uma roda aí e começasse a tomar uma Coca-Cola, né? Passava cigarro um para o outro, conversando, tal. E não teve jogo que os infelizes não aguentaram levantar, você acredita? Não teve jogo, eu fiquei bravo. Falei, tô indo embora, né? Aí eu comecei a ir embora, aí, o mano lá tá indo embora, chega aí e tal. Porque, gente, eu uso dessas oportunidades para levar Jesus para essas pessoas, né? Eu gosto, é claro, não vou ser hipócrita, amo futebol, apesar de não saber jogar, mas, né? Tô com a canela toda ralada aqui, né, de sexta-feira, retrasada. E aí, o mano tá indo embora, chega aí, eu voltei. Eles deitaram e começaram a fumar uma maconha de novo. Eu fui embora bravo, né? E não teve futebol mesmo. E não teve aquele dia, né? Tamanho foi o estado que eles ficaram. Porque muitas vezes acho que não tem consequência, né? Acredito eu que muitos deles não tiveram a herança dos pais, né? Muitos pais não amaram. Isso não é regra, viu, gente? Existem as suas exceções. Muitas vezes o seu filho está na droga, você sendo um pai maravilhoso, uma pessoa que deu exemplo, mas ele fez a escolha. Só que eu quero dizer uma coisa para vocês, gente. Eu poderia ir por muitos caminhos errados, mas a partir do momento que eu sentasse e observasse o meu pai contando o testemunho daquele, era impossível o meu coração não ser tocado pelo amor, pelo sucesso que foi a vida do meu avô. Morreu pobre, mas deixou uma herança tremenda para os filhos, né? A herança de meus tios, né, por parte assim do meu pai, sabe? Pessoas honestas, minhas tias, pessoas honestas que você pode olhar e falar assim, olha, valeu a pena a honestidade. Valeu a pena. Eu sei que muitas vezes você vai olhar e parece que não vale a pena, né? O mundo que nós vivemos. Parece que as pessoas que passam as outras para trás é que vão para frente. Na verdade, você é honesto, não sai da sua Belina velha. Eu vou falar de Belina que eu tenho uma como herança do meu pai, né? A minha herança está lá, né? Não sai do Fusca. Mas, gente, não tem coisa mais rica do que você ter aquilo que está em Provérbios, né? A riqueza do bom caráter, a riqueza do bom renome. Você está aqui, se talvez hoje isso está faltando para a sua vida, ainda é tempo, né, de você consertar as coisas, ainda é tempo de você pagar as pessoas. Eu acho engraçado alguns cristãos, né, ou que se dizem cristãos, né, deveram a vida toda, tiveram experiência de amor com Jesus. Ah, minha vida velha passou. A minha velha passou nada, vai pagar. Quem você está devendo aí, você continua a sua vida nova. Tem gente que é assim, né? Ah, não, mas aquilo era quando eu era bebum, fiquei devendo nos bar, tudo. Hoje eu sou um novo homem. Volta e paga quem você está, né, devendo. Isso é uma vida nova, isso é ser a herança que Jesus prometeu. Eu gostaria que nós então orássemos nesta noite, para que você pudesse entender aquilo que Jesus falou com tamanha profundidade, gente. Tudo aquilo que pedirdes em meu nome, eu vou-lo farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Amém? O Pai seja glorificado no Filho.